Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, a volta do Campeonato Brasileiro. Quem saiu, quem chegou nos clubes da Série A. Vamos falar sobre isso. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também você tem a chance de baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. O Flash Score é o aplicativo que eu uso aqui para acompanhar o Campeonato Brasileiro, estatísticas, resultados em tempo real, classificação em tempo real. Quero saber quem deu mais assistência, quem fez mais gols. Tudo isso você tem no app do Flash Score e para você totalmente de graça. Você não paga nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado deste vídeo, tem um link, você clica no link, faz o download na sua loja de aplicativos, começa a usar. Beleza? Vai lá que você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, quando retorna o Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo de Clubes nem acabou, só acaba no domingo, com a grande final entre Chelsea e PSG, que a gente vai ter vídeo aqui no canal sobre isso, mas já neste sábado retorna o Campeonato Brasileiro, inclusive com times que jogaram a Copa do Mundo de Clubes. 4h30 da tarde tem Flamengo e São Paulo no Maracanã e 6h30 da noite tem também o jogo entre Botafogo e Vasco, né? Dois times que estiveram, Flamengo e Botafogo, que estiveram na Copa do Mundo de Clubes. Então, a CBF marcou para hoje, dia 12 de julho, o retorno do Campeonato Brasileiro. E aí eu queria mostrar aqui, falar para vocês, para a gente relembrar, o aproveitamento dos clubes que a galera do Flash Score produziu. E por que está aqui em aproveitamento, não em pontos? Porque tem clubes com um número diferente de jogos, até por conta da própria Copa do Mundo de Clubes. Então o Flash Score preparou essa arte aqui com o aproveitamento de cada clube dentro do Campeonato Brasileiro. Então, o líder na pontuação e no aproveitamento é o Flamengo, com quase 73%. Depois vem Cruzeiro e Palmeiras, ambos com 66,6%, 67%, né? Aquele famoso 2/3 de aproveitamento. Depois vem o Bragantino, 63,8%. O Fluminense, 60,61%. Bahia, Atlético Mineiro, Botafogo, que vai buscar agora cortar essa vantagem lá para a galera do topo do Campeonato Brasileiro. Mirassol fazendo uma excelente campanha, Ceará em 10º fazendo uma excelente campanha, e aí a galera da segunda página, Corinthians 44,44%, o Grêmio também tem esse aproveitamento, o Vasco 36,11%, e o Vasco parou muito bem com uma grande vitória sobre o São Paulo no Morumbi, e depois vem o próprio São Paulo. Santos querendo reagir ao campeonato, vai ter agora o Neymar na volta para esse campeonato, Vitória, e aí os times que estariam na zona de rebaixamento pelo aproveitamento: Inter 5, Fortaleza 27,78, Juventude 24,24 e o Sport, que faz uma campanha terrível, né? Tem que batalhar muito aí. Até aqui ele tem menos de 10% de aproveitamento no campeonato. Esse tipo de conteúdo é o que o Flash Score prepara, tá? Então, se você for aqui no primeiro comentário fixado, clica nele, faz o download, começa a usar e não paga nada, nem para baixar, nem para usar, beleza? Então, o objetivo deste vídeo aqui é exatamente a gente olhar para a gente retomar o Campeonato Brasileiro, rolar, a gente elencar aqui as mudanças, as modificações do momento que o campeonato parou para o momento que o campeonato vai voltar. Então, a gente vai dar uma passada aqui, e para isso eu vou usar esse balanço aqui que fez o Globoesporte.com, está lá no site do Globoesporte.com. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link, se você quiser ver a matéria, né, ver a reportagem, para a gente falar aqui sobre os reforços, tá? Começar com o Atlético Mineiro.
A única movimentação do Galo foi o retorno do atacante Isaac, 19 anos, lá do Nacional de Portugal, estava emprestado, não saiu ninguém e só chegou o Isaac voltando de empréstimo, não tem muito impacto. Bahia. O Bahia ainda... Lembrando, tá? A janela para essa segunda metade da temporada, ela abriu no dia 10 de julho, ou seja, eu estou gravando esse vídeo no sábado, a janela abriu na quinta-feira, e ela vai até o dia 2 de setembro. Então, muita gente ainda vai contratar até chegar 2 de setembro. Nós estamos no dia 12, então até o dia 2 de setembro vão ter aí mais 3 semanas, basicamente, e imagino que muitos clubes vão se mexer. Acho que o Bahia vai fazer reforços ainda nessa janela, tá? Então, vamos ver aqui. O Bahia, quem chegou? O Rian, lateral esquerdo, que voltou de empréstimo do Chornô Moretz. E quem saiu, o Cauã David, Cauã Davi e o Léo Cittadini, né? O Léo Cittadini acabou, ele foi embora e o Cauã Davi foi negociado com o Levadi. Então, até aqui, o Bahia não se mexeu, mas imagino que ele se mexa nesta janela aqui de meio do ano. Botafogo, cara, o Botafogo provavelmente é o time que mais se mexeu, é o time que mais teve saídas e chegadas. E aí, o Botafogo perdeu o que era o seu melhor jogador, né? O Botafogo perdeu simplesmente, perdeu o Igor Jesus, e aí tá aqui, né? Foi vendido lá para o Nottingham Forest. Então, era o melhor jogador do Botafogo, sem dúvida nenhuma. Mas só que ele, Botafogo também perdeu o Jair, mas o Botafogo também trouxe jogadores. Então, vamos lá. Quem chegou no Botafogo? O David Ancelotti, o filho do Ancelotti, que vai ser o treino, já foi apresentado, já está trabalhando como técnico do Botafogo. O Jordan Barreira, olho nesse garoto, é uma promessa absurda. O Barreira, tá? O jogador contratado do Júnior Barranquilla. Olho, lógico, vai ter que ter adaptação, tudo isso, mas é um potencial bizarro, muito grande. Arthur Cabral, que foi comprado do Benfica. Joaquim Correia, que chegou depois que foi liberado lá pela Inter de Milão. Montoro, outra promessa do Vélez Sarsfield, um jogador com uma capacidade incrível. O Caio Pantaleão, zagueiro que veio do Krasnodar, e o Christian Lor, goleiro que chegou lá do Independente Del Valle. O Caio acho que já vai ser usado porque o Jair saiu. O Christian Lor acho que só viria a ser utilizado, e aí uma disputa lá com o Link, caso o John seja negociado. O John pode ainda ser negociado nessa janela, tá? Tem interesse de times europeus pelo John. Quem saiu? Renato Paiva foi demitido, já tratamos disso aqui no vídeo. O Igor Jesus, que é um baita de um desfalque. O Jair, outro baita de um desfalque, até porque o Bastos, desde aquela lesão lá sofrida contra o Palmeiras, lá naquele jogo da penúltima rodada do Brasileiro, depois ele se machucou, ficou fora da reta final, não jogou a final da Libertadores, não jogou o Mundial antigo, né, o Mundial jogado no ano passado. Aí depois voltou num jogo do Campeonato Carioca, se machucou, ainda não voltou. Então, o Jair vai fazer falta, porque chegou jogando num nível muito bom no Botafogo. Saiu também o Cauã, emprestado para o Remo, e o Elias Manuel, atacante, que também não teve tanta oportunidade assim, emprestado para o Santa Clara. Então, o Botafogo, ele teve problemas, né? O Botafogo, ele perdeu o seu melhor jogador e perdeu um zagueiro que chegou do Botafogo como se nada houvesse. Então, o Botafogo trouxe muitos reforços, alguns para gerar impacto neste momento e outros que é até natural que não gerem impacto neste momento, porque são muito jovens, mas podem gerar impacto nesse momento. E aí eu estou falando do Barreira e do Montoro, e podem gerar impacto neste momento. Arthur Cabral, podem e devem gerar impacto neste momento, Arthur Cabral e Joaquim Correia. Fala-se que o Botafogo ainda vai contratar nessa janela. Estavam falando do Botafogo fazer proposta pelo Luiz Guilherme, mas acho que não avançou, porque eu acho que o Luiz Guilherme quer ficar, pelo menos nesse momento. Falou-se do interesse do Botafogo no Firmino, que acho que seria uma bela reposição para o Igor Jesus, mas
neste momento é o que temos, e acho que o Botafogo vai sentir a ausência, pelo menos num primeiro momento, numa ausência de Jair e principalmente do Igor Jesus. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino chegou o Gustavo Marques, zagueiro emprestado do Benfica, e o Bruninho voltou do empréstimo lá do Cercle Bruges, tá? Quem saiu, Douglas Mendes. O Bruninho acho que pode gerar algum impacto aí, o Gustavo Marques eu não conheço, e o Douglas Mendes não trouxe impacto também. Ceará, ninguém chegou, e quem saiu? Saiu o Recalde, foi para o Libertad, o Léo Rafael, contrato rescindido, o Lelê, o Fluminense vendeu para o Nagoya Grampus, então ele só deixou o Ceará, e o Alejandro Martínez foi embora também. Acho que essas saídas não vão gerar muito impacto assim. Corinthians vive uma turbulência, né? Seja pela condição financeira, seja pelo momento político, trocou o presidente está sendo indiciado e tudo, o ex-presidente, né? E aí tem o presidente em exercício, então está um tumulto. O Corinthians quer contratar alguém, mas precisa contratar alguém que seja bom para gerar impacto, mas a custo baixo. E aí a gente sabe que isso é sempre muito difícil, né? Quem chegou até aqui? Ninguém. Quem saiu? Alex Santana foi emprestado para o Grêmio. Acho que o Alex Santana não teria muitas oportunidades com o Dorival. O Giovani acabou rescindindo, indo para o Hellas Verona, e o Coronado voltou lá para o Oriente Médio, voltou para a Arábia Saudita, acertou com o Sharjah. Acho que estava muito claro que o Igor Coronado tinha muitos problemas para entrar no ritmo e na exigência do Campeonato Brasileiro. Então, até aqui o Corinthians perdeu duas peças que, se não eram maravilhosas, tinham minutos. Alex Santana, quando não estava machucado, tinha minutos. E o Igor Coronado, quando estava bem à disposição, fisicamente, tinha minutos. E até aqui não trouxe ninguém. Vamos ver aí como o Corinthians consegue se colocar aí nessa volta do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro ainda não contratou ninguém e só teve a saída do Peralta, que foi emprestado ao Cerro Porteño, acho que não vai trazer impacto para o trabalho do Leonardo Jardim. Está negociando com o Matheus Gonçalves, do Flamengo, jovem, de muito potencial, mas que ainda não teve os minutos no Flamengo. Quero até gravar um vídeo sobre isso, especificamente sobre isso. Torcedor do Cruzeiro está me cobrando. Vou ver se acha um tempinho para fazer um vídeo sobre isso. Então, até aqui, uma janela de meio parada, podemos dizer assim, do Cruzeiro. Mas imagino que o Cruzeiro ainda vá fazer movimentações nessa janela. Chegamos ao Flamengo, tá? O Flamengo ele tem a chegada do Jorginho. Mas o Jorginho já jogou a Copa do Mundo. Sim, o Jorginho já jogou a Copa do Mundo porque teve uma janela especial para a Copa do Mundo de clubes. Mas o Jorginho ele é um reforço para a volta do brasileiro. Então, é um belo reforço. Vimos na Copa do Mundo de clubes. Mas o Flamengo perdeu o Gerson. E aí é uma perda considerável, né? Muito considerável. O Flamengo vai sentir demais a perda do Gerson. Respeito quem pensa o contrário, já falei sobre isso. O Gerson, para mim, é o melhor jogador do Flamengo nas últimas 2 temporadas e acho que a ausência dele vai ser muito, muito, muito sentida. Muito demais mesmo. Até o Luiz Araújo, que vem jogando bem, deve fazer a função pelo lado direito, por exemplo, é um jogador de característica totalmente diferente do Gerson, mas totalmente. Além do que o Flamengo, neste momento, está sem o Pulgar, vai ficar sem o Pulgar 2, 3 meses. O Gerson pode fazer essa função por dentro também, uma espécie de um volante /meia. Então, assim, acho que o Flamengo vai sentir muito a ausência do Gerson. Vamos ver o que o Flamengo vai fazer. O Flamengo está no mercado. A torcida mais empolgada acha que o Flamengo vai contratar 5 jogadores, 4, 5 jogadores, mas não sei se vai ser isso tudo, mas o Flamengo vai contratar nessa janela e vamos ver o nível de reposição. Então, acho que o Flamengo perde muito com a saída do Gerson, mas demais. Fluminense contratou o Soteldo antes da Copa do Mundo de Clubes, ele até jogou lá no jogo contra quem? Contra o Chelsea, mas é um reforço para o Campeonato Brasileiro, né? Então, até aqui, quem chegou? O Soteldo, que foi pouco utilizado na Copa do Mundo de Clube porque se machucou, e quem saiu? Ninguém. Até o Globoesporte.com deixa aqui que
A equipe, porém, pode perder o meia Arias, que despertou interesse do Wolverhampton na Inglaterra. A Copa do Mundo de Clubes que o Arias fez, ele vai despertar interesse de gente grande, porque a Copa do Mundo dele foi excelente, excelente. Então, assim, se a gente pensar aqui, o Fluminense pode se complicar nessa janela, porque se perder o Arias, ele perde alguém com impacto muito grande no time. Mas até aqui trouxe o Soteldo, que se tiver à disposição e que se tiver com vontade pode ajudar, e até aqui não saiu ninguém. Fortaleza vive uma crise danada, né? Mas foi buscar o atacante José Herrera, comprado do Argentino Júnior, acho que pode gerar um impacto muito bom, é bom jogador. O Rian Guilherme voltou de empréstimo do Leiria e trouxe também o Adam Barreiro, outro atacante, time precisa de força ofensiva, comprado do River Plate. Quem saiu? Saiu o Paul Fernandes, que nunca aconteceu no Fortaleza, né? Voltou para a Argentina para o Godoy Cruz. Saiu o Pedro Augusto, que acertou com o Sport, o Felipe Jonathan, que não tinha gerado impacto, e o Dylan Borreiro também, que também não tinha gerado impacto. Então, acho que o Fortaleza, precisava de reforço, e esse vai ter um ataque muito mais encorpado. Vamos ver qual o nível de minutos que vai dar o Vojvoda, se ele vai botar realmente a galera que precisa no banco, a galera que não está performando no banco e dar oportunidade para a galera que chegou aí, o quanto tempo isso vai acontecer. Fortaleza precisa reagir bem, né? E voltou sendo eliminado da Copa do Nordeste para o Bahia, jogando lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Grêmio. O Grêmio até aqui teve a chegada do Alex Santana, que pode gerar algum impacto ali se tiver à disposição. Mas também se machuca muito, tem essa questão. E o Carvalho voltou lá do New York Red Bulls. Até aqui não saiu ninguém. Acho que o Alex Santana, se tiver à disposição fisicamente, acho que pode contribuir. Internacional teve a saída do Gabriel Carvalho, que já estava vendido lá para o Al-Qidsiya. Teve a saída do Nathan Santos, que foi encaminhado lá para o Remo, e o Rogel, né, que acabou o empréstimo, vai voltar. E essa galera saiu, o Gabriel Carvalho estava vendido, a gente sabia, era só esperar 18 anos e tudo, mas os outros dois acho que não gera tanto impacto assim. E o Alan Benítez acho que chega para dar resolver para resolver a questão aqui na lateral direita. Juventude. Muita gente chegou, né? Gabriel Veron chegou do Porto, chegou do Porto, né? Estava no Santos, mas foi devolvido, chegou do Porto. O Rafael Bilu, do Guarani. O Hudson veio da Portuguesa, Marcelo Hermes, emprestado pelo Criciúma, e o Lucas Fernandes, aquele que passou pelo Botafogo, chegou do Portimonense. Aí saiu um montão de gente aqui, tá? Um montão de gente. Acho que daqui a galera não vai gerar tanto impacto assim. O Verón, se tiver querendo alguma coisa com a hora do Brasil aqui, acho que ele pode gerar algum impacto. Rafael Bilu também. E no mais, o Lucas Fernandes, em alguma situação, também pode. Acho que foi uma janela boa para o Juventude, que precisa reagir. Mirassol, chegou o Francisco da Costa, centroavante experiente lá do Cerro Porteño. O Felipe Jonathan, que saiu do Fortaleza, chegou no Mirassol. E o Carlos Eduardo, que estava no Vitória, um atacante que às vezes tem algum brilho ali. E vai embora o Zé Vitor, que terminou o empréstimo, volta para o Maringá. Acho que esses jogadores podem melhorar aí a vida do Mirassol, que já faz uma boa campanha, tá? Especialmente o Francisco da Costa. O Felipe Jonathan, às vezes, faz jogos muito bons, às vezes jogos muito ruins, e o Carlos Eduardo também, uma irregularidade absurda. Palmeiras, por enquanto, o Palmeiras comprou o Ramon Sosa, lá do Nottingham Forest. Acho que 14 milhões de euros foi muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo no Ramon Sosa, mas acho que até mais do que talvez fizesse sentido colocar, mas
é uma alternativa aí para a saída do Estevão, que a gente já sabia, ia sair no meio do ano, e aí pode ser um problema. Em muitos momentos do ano passado, alguns momentos deste ano, a solução do Palmeiras foi dar a bola no Estevão. No ano passado ele conseguiu resolver bastante, nesse ano ele teve mais dificuldade, mais visado, ele mesmo falou, não tão, digamos, focado ou com a cabeça meio complicada pela expectativa de ir para o Chelsea. Por exemplo, não fez um bom Mundial, apesar de ter jogado muito bem contra o Chelsea e ter jogado melhor no jogo contra o Botafogo, não fez uma grande Copa do Mundo, mas o Palmeiras perde o Estevão num cenário que ainda não vai ter o Paulinho, né? Porque o Paulinho, que poderia resolver as questões de ataque, vai operar de novo. Então, é uma janela que a gente tem que ver qual o impacto imediato do Ramon Sosa no time, e se vê se alguns jogadores que já estão lá crescem de nível, né? Por exemplo, Facundo Torres crescer de nível, o Vitor Roque chegar, porque vai precisar tudo isso, além do impacto imediato do Ramon Sosa, para suprir a ausência do Estevão. O Santos se mexeu bastante, né? O Santos foi buscar o Igor Vinícius do São Paulo para lateral direito. É um jogador que se machuca toda hora. Quando está em campo, é irregular, mas às vezes joga bem. Acho que é um acréscimo, principalmente em relação a quem estava lá, né? O Kevson jogando de lateral direito, o Léo Godoy. Então, assim, é um acréscimo quando jogar o Igor Vinícius. E trouxe o William Arão do Panathinaikos. Não sei como o William Arão volta. Se voltar jogando próximo do que ele pode, eu acho que ele vai contribuir bem para aquela posição, que é uma posição que o Santos teve problemas, né? Irregularidade do Pituca, irregularidade do Rincon, o Bom Tempo fez alguns jogos ali, mas parece que não sei se ele convence muito a comissão técnica jogando como volante. Então, acho que o William Arão chega para ajudar. São Paulo. Quem chegou? Ninguém, além do Crespo, né? O Crespo chegou como treinador. Se o Crespo pudesse chegar como atacante, era outra coisa. Mas o Crespo chegou como treinador. E está perto de acertar o atacante Gonzalo Tapia, do River Plate, já que o Caleri não volta agora, para ter alguém para revezar lá com o André Silva. Então, quem chegou até o momento, ninguém. Quem saiu, Igor Vinícius. O Juan foi devolvido ao Sassuolo, o Lisieiro acabou o contrato, o Ângelo, lateral da base, foi para o Estrasburgo, e o outro jogador da base, outro jogador jovem, o Matheus Alves, foi negociado com o CSKA, fazendo um caixa aí. Então, até aqui, o São Paulo bem modesto. Esporte. Lanterninha trouxe o técnico Daniel Paulista no lugar do Antônio Oliveira, Ignácio Ramírez, Pedro Augusto, lá do Fortaleza, o Gabriel, emprestado pelo Vitória, e o Kevson, lateral esquerdo, que pode fazer a direita, emprestado pelo Santos. E os que saíram, fez uma limpa ali no elenco, né? Uma limpa. Olha só quantos saíram: Thiago Couto, Gustavo Maia, Lucas Cunha e Antônio Carlos, de Plácido e Dalbert, o Duqueiroz, os atacantes Tito Ortiz, Arthur Souza, Lene Lobato foram dispensados e não tem novos clubes. Então, o Sport fez uma limpa, né? Trouxe gente que já chegou no meio do ano, já saiu, para tentar ver se reage. O Vasco trouxe o Thiago Mendes, chegando do Al Rayyan. Se jogar perto do que ele já jogou, do que ele jogava na Europa, onde se destacou no Lille, no Lyon, vai ser um ótimo reforço para o Vasco. E até aqui, saída mesmo considerável, o Payet, mas que nesse ano o Payet já estava levando com a barriga. Então, acho que a janela até aqui do Vasco é boa. O Thiago Mendes, acho que tem tudo para gerar um impacto numa posição que o Diniz precisava. E para fechar, Vitória. O Vitória trocou o Carpini pelo Carille, trouxe o Thiago Couto, trouxe o Rubens Rodrigues e trouxe o Renzo Lopes. E aí também fez uma limpa ali para um time que precisava de rodar o elenco, né? O Mosquito saiu para o Júbilo Iota, acho que esse pode fazer uma falta. Carlos Eduardo para o Mirassol, o Faú para a Rodoviária, o Bruno Xavier com Vila Nova, o Janderson foi negociado lá com a Turquia e o Wellington Rato voltou para o Goiás. Acabou nem o Janderson, nem o Janderson acho que vai fazer bem falta, tá? O Wellington Rato acabou não acontecendo. Essas foram as mudanças, essas foram as trocas
nessa janela de transferência desse Brasileirão que vai começar. Tá muito claro aí para mim que alguns times vão sentir muitas falta, e aí acho que os três que vão sentir mais falta, as três vendas que vão sentir mais faltas é o Igor Jesus do Botafogo, o Gerson no Flamengo e o Estevão no Palmeiras. Mas acho que, na verdade, o grosso da janela vai ser feito agora. Acho que a gente ainda vai ter muita modificação até a janela fechar no dia 2 de setembro. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários quem se reforçou melhor, quem perdeu mais, diz aqui embaixo nos comentários. Aqui também no primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, baixar, e é o aplicativo que eu uso para acompanhar também o Campeonato Brasileiro de uma maneira espetacular. Só vir no primeiro comentário fixado desse vídeo, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!